Geralmente o culto de libertação, a gente trabalha muito a ministração da cura, do agir de Deus sobre as nossas vidas. Geralmente as pessoas que vêm no culto sexta-feira estão acostumadas a receber uma palavra mais encorajadora, que fala de cura, de restauração. Mas essa noite eu quero trazer uma palavra que vai mexer um pouco com o nosso entendimento sobre libertação, não só no aspecto de Deus resolver coisas externas, mas talvez a libertação precisa acontecer muitas vezes internamente na nossa vida. Eu quero convidar você a ir lá comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, que fala do momento em que o Senhor Jesus, ele chega ao fim da sua caminhada terrena para cumprir todo o propósito estabelecido pelo Pai sobre a sua vida. Jesus nasceu com o propósito de morrer numa cruz. Ele sabia que o final da sua caminhada seria de morte e de morte de cruz. Ele veio para isso. O seu coração estava preparado para enfrentar essas situações. E aqui em Lucas capítulo 23, versículo 32 diz assim: e também conduziram outros dois que eram malfeitores para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, igreja? Querido, Jesus, ele recebeu um ministério tremendo da parte do Pai. Podemos dizer que o ministério de Jesus foi um ministério de poder, porque o sobrenatural de Deus se manifestou através da vida de Jesus e na vida de Jesus de maneira sobrenatural, de modo que maravilhas, sinais, milagres, coisas impossíveis foram feitas pelas mãos do Mestre. Coisas impossíveis foram feitas pelas mãos de Jesus. Jesus curou os cegos de nascença, cegos que não eram de nascença. Jesus curou aleijados, leprosos. Jesus curou enfermos com várias situações de enfermidade. Jesus libertou inúmeras pessoas que estavam possuídas de espíritos malignos, de demônios. Jesus libertou um homem que tinha um espírito surdo, mudo. Jesus libertou várias pessoas que estavam possuídas pelo poder dos demônios. O gadareno, que tinha uma legião de demônios, todos aqueles demônios que estavam na vida daquele homem foram embora, porque Jesus estava ali operando, trazendo a manifestação da glória do céu na terra. O ministério de Jesus foi um ministério de poder, onde Jesus pôde multiplicar pães, multiplicar peixes, alimentar uma grande multidão. E tudo isso testifica do que? Do poder de Deus, da manifestação da glória e do poder de Deus através de Jesus. E nós que estamos aqui hoje também somos alvos da manifestação desse poder, porque entendemos que o nosso Cristo, ele não está morto, ele está vivo.
E se o ministério dele é um ministério de poder, esse ministério de poder continua ativo hoje. Amém? Quem crê que o ministério de poder de Jesus está ativo? Então isso quer dizer que hoje pode acontecer cura, hoje pode acontecer milagres, hoje pode acontecer mudanças sobrenaturais operadas por Deus na vida daqueles que estão em Cristo e na vida daqueles que creem no seu poder. Porque o ministério de Jesus é um ministério de poder. O ministério de Jesus é um ministério de amor, aonde nós vimos que aqueles que eram rejeitados, desprezados, aqueles que se sentiam à margem da sociedade, quando chegavam diante de Jesus, eles eram acolhidos, eles eram abraçados. As crianças não tinham liberdade, não tinham acesso aos lugares de adoração, mas Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus acolheu as crianças, Jesus acolheu, irmãos, aqueles que eram marcados pela sociedade como imorais, como indignos de Deus, porque tinham uma vida de moralidade. Mas Jesus os acolheu, os perdoou, os restaurou. Jesus acolheu a mulher adúltera, sim ou não? Maria Madalena, que tinha fama de ser uma mulher que vendia o seu corpo, Então, quantas pessoas que estavam rejeitadas, desprezadas, encontraram acolhimento em Jesus? Zaqueu, quem lembra de Zaqueu? Zaqueu, ele era desprezado pelos seus próprios irmãos, porque ele era publicano, e o publicano, ele era mal visto naquela época, porque ele era entendido pela mente dos judeus como alguém que servia aos romanos, cobrando impostos dos judeus, mas o pior era que ele tinha um caixa 2, ele era tipo assim, alguém que não só cobrava imposto do seu povo, mas também furtava, roubava, defraudava. Só que Jesus olhou com amor para aquele homem, quando ele subiu naquela árvore para ver Jesus passar. E no momento que Jesus passa debaixo da árvore, eu acho tremenda essa passagem. Zaqueu não esperava, e aí Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, convém eu entrar na sua casa. E naquele dia, aquele homem que se sentia desprezado, que se sentia rejeitado, que se sentia indigno, porque aprendeu a olhar para si mesmo pela ótica dos outros, naquele dia ele percebe que existe uma ótica diferente, a ótica de Deus. E a ótica do Senhor Jesus entrou no coração dele, e ele, com muita humildade, recebeu a Jesus e o levou para sua casa, e lá entrou salvação. E aquele homem, após experimentar ali a graça do Senhor sobre a vida dele, ele se compromete a restituir tudo aquilo que ele possa ter retirado de alguém. Ele diz: se eu defraudei alguém, restituirei 4 vezes mais. Mas o texto não é claro em dizer se ele o fez. Não dá para dizer que Zaqueu roubou de alguém, mas ele se compromete dizendo: se eu defraudei, vou restituir. Ou seja, salvação muda o comportamento da gente. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão: salvação muda o nosso comportamento. Muda o nosso comportamento, muda as disposições do nosso coração. Mas, irmãos, nós não podemos negar que o ministério de Jesus também foi um ministério de dor e de sofrimento. A gente gosta de falar do poder, porque o poder nos exalta, o poder nos eleva, o poder nos coloca em destaque, o poder nos coloca no pódio, o poder nos coloca na vitrine. Então, quando a gente fala sobre o ministério de Jesus como um ministério de poder, entendendo que esse ministério também está sobre a nossa vida, é gostoso a gente falar desse ministério, olhando para nós hoje e entendendo que o mesmo poder que estava em Cristo está em nós. Por quê? Porque o poder nos eleva, nos exalta. O ministério de Jesus também foi um ministério de amor. Somos chamados a amar como Jesus amou, mas nós não podemos fugir da realidade que nos apresenta a Bíblia, nos mostrando que o ministério de Jesus também foi um ministério de dor e de sofrimento. E é aqui que eu quero entrar com você nessa noite, porque nós chegamos aqui, aonde Jesus cumpriu o maior propósito para o qual Ele veio, que era morrer na cruz, derramar o seu sangue para o perdão dos nossos pecados.
ele precisou enfrentar a dor, ele precisou enfrentar o sofrimento, para que todo o plano de bênção que Deus tinha sobre a vida dele se cumprisse nas nossas vidas. Amém? Se Jesus não enfrentasse a dor, se Jesus não enfrentasse o sofrimento, se ele não passasse por essa face do seu ministério, que é o que fecha tudo o que ele fez, nós não estaríamos aqui hoje, porque foi através da sua dor, do seu sofrimento, que Deus extraiu vida, salvação e libertação para todos nós. Eu quero dizer que eu quero trazer isso para nós hoje, entendendo que todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos em Cristo Jesus, trazemos sobre a nossa vida um ministério de poder. Amém? Trazemos sobre a nossa vida um ministério de amor e graça, mas também trazemos sobre a nossa vida um ministério de dor e de sofrimento. Então eu quero, por isso que eu disse para você, às vezes você espera, vou num culto sexta-feira, o pastor vai falar que Jesus vai curar as minhas enfermidades, que Jesus vai resolver os meus problemas. Hoje eu quero pensar com você sobre o fato de que muitas vezes nós precisamos entender que pelo fato de estarmos em Cristo, passaremos por dor e por sofrimento. Nem sempre a sua dor, o seu sofrimento será removido todas as vezes que essa situação vier sobre a sua vida. E você precisa saber lidar com essas situações. Você precisa saber entender que sofrer e passar por situações de dor faz parte do ser cristão. Amém, igreja? Passar por sofrimento, passar por situações de dor faz parte do ser cristão. O sofrimento, a dor, são situações que fazem parte da nossa experiência diária nesse mundo. É inevitável passar por dor e por sofrimento. E se nós não entendermos isso, nós podemos começar a achar que estamos vivendo uma fé errada. Não, eu sou crente, eu sou cristão, não posso estar passando por dor, não posso estar passando por sofrimento. Aí a gente começa a ser tentado a cair no erro de achar que nós estamos vivendo uma fé errada, ou que nós estamos numa igreja errada, ou que nós estamos servindo a um Deus errado, quando na realidade não é a fé que está errada, nem a igreja que está errada, nem o Deus que está errado. O que está errado é o nosso entendimento. E muitas vezes a libertação que nós precisamos precisa acontecer aonde? No nosso entendimento. Porque se você anda com o entendimento errado, você vai caminhar numa direção errada. O entendimento errado fará você fazer escolhas erradas, que te levarão para caminhos errados e por fim te colocarão num destino errado. Então tudo começa com o entendimento. Tudo começa aqui dentro. As nossas ações, as nossas atitudes, o nosso caminhar é fruto do que nós carregamos como entendimento na nossa mente, no nosso coração. Pastor, por que é inevitável passarmos por dor e por sofrimento? É simples, irmãos. Primeira resposta é simples. Por quê? Primeiro, porque nós não estamos nesse mundo, presta atenção, nós não estamos nesse mundo para sermos servidos por Deus. Nós estamos no mundo para servir a Deus. Amém? Vou repetir. Você não está no mundo para ser servido por Deus. Deus não te salvou e disse: esfrega a Bíblia 3 vezes, eu vou aparecer e todos os dias eu vou te conceder 3 pedidos. É assim, irmãos? A vida cristã não é. Deus te salvou, Deus escreveu o seu nome no livro da vida. Só que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele não te enganou, e nem a mim. Ele disse: filho, filha, discípulos meus, vocês vão ter aflição. No mundo tereis aflições. Aflições são situações que afligem. Aflições são situações que trazem aquela sensação de tormento, de tribulação na nossa vida. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo.
Eu venci. Só que eu não venci vivendo uma vida nesse mundo sem aflição. Eu venci, mas eu não venci vivendo uma vida nesse mundo só na tranquilidade, só na maciota, sem luta, sem problema, sem dificuldade. Eu venci passando pelas aflições, passando pelas dificuldades, passando pela dor, passando pelo sofrimento. E eu quero dizer uma coisa para você: se você está caminhando nos meus caminhos, se você está seguindo os meus passos, isso também vai acontecer com você. Nós, irmãos, precisamos entender que Deus, Ele não nos salvou para sermos felizes. Presta atenção, porque isso é muito importante. Tem gente que fala assim: não, eu vou para Jesus para ser feliz. Está errado. Deus não te salvou para você ser feliz. Deus te salvou para você ser salvo. E para viver como salvo. E dentro da condição de salvo, servir. E à medida que você serve a Deus, você tem que entender que muitas vezes, o Rodrigo falou muito bem sobre isso na quarta-feira. Você precisa entender que os seus conceitos de felicidade, eles serão colocados em xeque. Porque muitas vezes o nosso conceito de felicidade, ele está baseado na satisfação de desejos da nossa carne. Sim ou não, irmãos? A gente pensa em felicidade, a gente pensa em satisfação de interesses, de desejos da nossa carne, da nossa vida material, da nossa vida física, e com Deus não é assim. Porque muitas vezes os desejos da nossa carne, eles nos levam para longe do propósito de Deus, da vontade de Deus. Então muitas vezes você vai ter que aprender a encontrar a felicidade passando por situações que trarão tristeza à tua carne. Por isso que o apóstolo Paulo diz: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é ter fartura, como sei o que é padecer necessidade. Eu sei o que é passar fome, mas também sei o que é ter abundância. Mas em todas essas coisas eu aprendi a encontrar contentamento. E ele diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu quero dizer uma coisa para você: dor e sofrimento muitas vezes farão parte da sua vida porque você serve a Deus. Por que eu estou sofrendo, pastor? Porque eu sirvo a Deus. Porque você está servindo a Deus. Jesus diz: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim perseguiram, se o mundo a mim perseguiu, perseguirá também a vós. De modo que tudo aquilo que trouxe dor e sofrimento para Jesus, muitas vezes vai trazer dor e sofrimento para as nossas vidas, se estamos seguindo a Cristo, se estamos fazendo a vontade de Deus. Às vezes você sofre, às vezes você passa por momentos de dor, sofrimento, porque você está servindo a Deus, porque você está colocando o reino de Deus acima do reino da terra. E o reino da terra não gosta disso, porque o reino da terra, ele quer ocupar o primeiro lugar no seu coração. Só que aí você diz: o primeiro lugar já está ocupado, ele pertence a Jesus. Aí você começa a dizer não para o mundo. Aí o mundo começa a trabalhar para trazer sofrimento muitas vezes sobre a sua vida. Sofremos muitas vezes porque estamos fazendo o certo. Você tem que entender isso. Mas pastor, eu não posso pedir para Jesus me curar. Jesus pode curar, restaurar, fazer milagres na minha vida? Claro que podemos, irmãos. Hoje, nessa noite, Jesus pode fazer cura chegar na sua vida. Hoje, nessa noite, milagres de Deus podem chegar na sua casa. Hoje, na minha vida e na sua, Deus pode trabalhar de uma maneira tremenda e sobrenatural, trazendo vitória, trazendo bênção, trazendo restauração, libertação sobre a tua vida. Só que nós precisamos entender que todas essas coisas que nós queremos que Ele faça e que Ele pode fazer, preste atenção no que eu estou dizendo, todas essas coisas que nós queremos e que Deus muitas vezes também quer nos dar, que Deus também quer fazer na nossa vida,
sempre acontecerão de forma subordinada ao propósito de servir. Sempre acontecerão em subordinação ao propósito de sermos servos. Porque se o nosso coração é de servo, se o nosso caráter é de servo, se o nosso caminhar é de servo, se nós estamos em perfeito alinhamento com aquilo que Deus espera de nós como servos, Deus tem prazer em curar nossas enfermidades. Amém, igreja? Deus tem prazer em entrar na nossa vida para fazer a diferença. Eu fico olhando para aquele leproso que vai adiante de Jesus e ele diz: Senhor, ele se humilha. Primeiro ele se humilha. A Bíblia diz que ele adora o Senhor. Antes dele falar do seu problema, a Bíblia diz que ele chegou e adorou ao Senhor. Aí depois que ele adorou, ele diz para Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo. O que o Senhor Jesus diz? Eu quero ser limpo. Sabe o que aconteceu ali, irmãos? O que aquele homem queria, Deus também queria. Amém? O que aquele homem queria era também projeto do coração de Deus, para alguém que primeiro se apresenta como um adorador, para alguém que se apresenta como alguém que está mais preocupado em exaltar a Deus, em se render a Deus. Porque o que é o adorador? O adorador é aquele que se rende àquele a quem ele adora. O adorador é aquele que, antes de falar da sua vontade, coloca a vontade de Deus acima da sua. Porque ele chegou e disse: se o Senhor quiser, ou seja, a sua vontade vem antes. Então, se você seguir os passos daquele homem, você vai ver nele um adorador, você vai ver nele uma postura de valorização da vontade de Deus na sua vida. Quando ele chegou para falar da sua necessidade, ficou fácil para o Senhor dizer sim para ele. Sim ou não, irmãos? Ficou fácil para Jesus dizer: eu também quero, receba a sua cura. Eu quero dizer para você nessa noite: sofrer faz parte do nosso viver nessa terra, porque vivemos uma terra de pecado, porque vivemos uma terra que infelizmente está sob os domínios de Satanás. Isso foi lhe dado lá no Éden, por direito. Ele tem livre acesso para andar na terra. Vivemos num mundo corrompido, vivemos num mundo que odeia, que detesta a Deus e tudo aquilo que representa a sua vontade. Vivemos num mundo, irmãos, onde as pessoas fazem tudo por amor ao dinheiro. Sim ou não? Você não sabe se aquilo que você compra no mercado de repente está com algum produto que não deveria estar lá. Por quê? Porque as pessoas estão pensando em ganhar dinheiro e aí colocam lá um gênero alimentício contaminado. Por quê? Não estão nem preocupados se aquilo vai fazer mal a alguém, porque o importante é ter dinheiro. Então hoje a gente vive num mundo onde a gente fica inseguro com muitas situações. Por quê? Porque o ser humano, o coração dele não pertence a Deus, o coração dele pertence ao pecado. Mas o meu coração, o seu coração pertence a Jesus, amém? Então, enfrente o sofrimento de cabeça erguida. Você pode buscar as situações que você precisa em Deus? Claro que pode, senão nós não estaríamos aqui. Senão não teria sentido fazer um culto de libertação, se a gente não crê que Deus liberta. Mas nós temos que entender que antes da nossa libertação vem o nosso serviço. Quando você chega aqui buscando milagre, Deus chega aqui buscando arrependimento. Deus chega aqui buscando contrição. Aí nós dizemos para Deus: Deus, eu quero milagre. Aí Deus fala: eu quero arrependimento, eu quero a contrição, eu quero adoração, eu quero rendição, eu quero serviço. Ou seja, não é só a gente que quer, Deus também quer. Amém, igreja? Aí um encontro. Aqui nós estamos diante de Deus. Eu trago no meu coração o que eu quero, mas o coração de Deus também tem expectativas, desejos ao nosso respeito.
Nós temos que entender que o sofrimento, a dor, são inevitáveis. Por quê? Porque por mais que Deus nos ame, presta atenção, por mais que Deus nos ame, que Ele olhe para a Luana como a menina dos seus olhos, para Eli, para mim, por mais que Ele nos ame profundamente, Ele não vai nos impedir de passar por uma situação de dor e de sofrimento, se por trás daquela situação de dor e sofrimento existe um propósito de exaltação, de crescimento e de bênção que precisa fluir através das nossas vidas. Quando Jesus foi para aquela cruz, tinha um propósito de bênção por trás do sofrimento que ele estava vivendo ali, irmãos? Sim ou não? Jesus morreu à toa? Jesus morreu em vão? Não, irmãos. Pensa em José do Egito. Deus amava José? Rodrigo, Deus amava José? Amava muito José. Mas eu pergunto, pelo fato, considerando que Deus amava muito José, Ele pediu que José sofresse perseguição dentro da sua casa, que ele passasse dor e sofrimento ao ser lançado pelos seus próprios irmãos dentro de uma cova, depois que ele passasse pela dor e pelo sofrimento de ser vendido como escravo para o Egito. Mas Deus não amava José? Amava. Mas vocês estão percebendo que a dor e o sofrimento estão lá. Deus amava José, tinha um plano maravilhoso na vida de José, mas Ele não impediu dor e sofrimento. Não impediu dor e sofrimento. Depois ele passou pelo sofrimento de ser preso injustamente, quando a esposa de Potifar o assediou. Ele passou por alguém que havia feito algo errado sem ter feito. Ele foi injustiçado, passou pela dor e pelo sofrimento da injustiça, foi preso. Só que lá no final de tudo, a história dele terminou com ele exaltado. Amém, igreja? E antes de falar sobre essa parte, o que me chama a atenção também é que em todas essas situações de dor e de sofrimento que a Bíblia relata que aconteceu na vida de José, sempre havia assim: e Deus era com José, e Deus era com José, na dor e no sofrimento. Ou seja, Deus permitiu a dor, Deus permitiu o sofrimento, só que no meio daquela dor e no meio daquele sofrimento, Deus era com José. Deus era com José. Por que eu estou dizendo isso para você nessa noite? Porque talvez você esteja que nem José. Você está passando por uma dor, por um sofrimento, que muitas vezes você não encontra motivo para ele, você não encontra justificativa para esse sofrimento, mas você está passando pela dor, está passando pelo sofrimento. E eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei qual é o seu sofrimento, mas assim como Deus estava com José, Deus está com você hoje. E Deus é com a Thaís. Está passando pela dor, está passando pelo sofrimento, mas Deus é com a Thaís. Está passando pela dor, está passando pelo sofrimento, irmã Ana, mas Deus é com a Ana. Mas a dor e o sofrimento, Ele não tirou. Precisou acontecer. Porque, irmãos, havia um propósito de crescimento na vida de José. À medida que ele passava por aquelas situações, Deus ao lado dele, Deus ia amadurecendo José. Deus ia dando crescimento para José, para que José, quando chegasse lá no lugar de exaltação que Deus havia determinado para ele chegar, ele tivesse maturidade para saber lidar com o poder, porque ele já conhecia toda a parte de baixo. Ele conheceu os escravos, ele conheceu tudo que precisava. Ele foi elevado a uma posição de governador, e ele não podia governar só para os ricos, irmãos, concordam? Ele tinha que governar para os escravos, ele tinha que governar para todo mundo. Então ele precisava saber o que era um escravo. Então ele precisou ser escravo, ele precisou passar pelo sofrimento de um escravo. Ele precisava governar com equidade, né? Essa palavra é difícil de... Ele precisava governar com equidade, com igualdade. Ele precisava governar para todos. O governo dele tinha que ser bom para todos. Então ele teve que passar por situações de sofrimento para ele alcançar essa capacidade. Eu quero dizer para você, o seu sofrimento
com Deus, presta atenção, o seu sofrimento com Deus nunca será gratuito. Por trás do seu sofrimento tem um propósito bom aí. Por mais que Deus te ame, Ele não vai tirar de você o sofrimento, a dor que você precisa passar, se por trás desse sofrimento tem um propósito de crescimento, tem um propósito de exaltação, tem um propósito de bênção sobre a tua vida. Às vezes você está sofrendo, dizendo: Senhor, eu estou sofrendo, está doendo, e Deus fala: calma, tem crescimento aí. Às vezes você fala assim: estou sofrendo, Senhor, está difícil, está doendo, e Deus fala: calma, tem exaltação. Por trás desse sofrimento tem exaltação. Talvez você fale: Senhor, está doendo, eu estou sofrendo, e Deus fala: calma, por trás desse sofrimento tem um propósito de bênção que eu vou estabelecer lá na frente. Eu quero dizer para você nessa noite: por trás do seu sofrimento tem crescimento, tem exaltação e tem bênção de Deus sobre a tua vida. Eu não falo isso como uma frase de efeito, eu falo isso como algo que eu creio, porque eu vejo Deus trabalhando assim. Deus trabalhou assim na vida de José, Deus trabalhou assim na vida do seu próprio filho. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que Jesus, Ele passou pelo sofrimento, Ele foi maltratado naquela cruz, Ele foi furado nos pés, nas mãos, Ele foi zombado, Ele foi ridicularizado, mas a Bíblia diz que Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que diante de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na realidade, a afirmação correta do versículo é: para que diante de Jesus todos os joelhos se dobrem nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aonde tem joelho, seja no céu, na terra ou debaixo da terra, esses joelhos se dobrarão diante de Jesus. Por quê? Porque Ele foi exaltado soberanamente. Ele passou pela humilhação, mas depois da humilhação veio a exaltação. Ou seja, queridos, a história de Jesus terminou com vitória, a história de Jesus terminou com bênção, a história de Jesus terminou com uma grande vitória dada por Deus a Ele. Talvez você esteja sofrendo hoje, e eu quero dizer para você: a sua história ainda não chegou ao fim, ela vai terminar com vitória. A sua história ainda não chegou ao fim. Até o fim tem dor, até o fim tem sofrimento, até o fim tem dificuldade, mas no final vai ter vitória. Vai ter vitória. Você precisa crer nisso. Irmãos, nós sofremos como filhos de Deus, como servos de Deus que somos, porque, irmãos, a exaltação de Deus, ela só vem depois que a gente sabe, depois que a gente passa pela humilhação, servindo a Deus. Se você quer ser exaltado, você tem que saber passar pela humilhação que vem antes da exaltação. Jesus foi humilhado, irmãos? Foi ou não foi? A Bíblia diz que Ele foi zombado, que Ele foi colocar uma placa em cima da sua cruz dizendo Rei dos Judeus, mas colocaram isso com espírito de zombaria, sim ou não? Fazendo chacota, fazendo brincadeira, zombando, diminuindo, escarnecendo dele. A pergunta é: como Ele passou pela humilhação? Aí você olha aqui para a Bíblia, para a palavra de Deus, você vê Jesus passando por tudo isso, orando pelas pessoas, liberando perdão sobre a vida das pessoas que o estavam ferindo e que o estavam maltratando. Primeiro Ele libera perdão, depois Ele ora ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que Ele fez ali, irmãos? Ele mostra que
na humilhação, a gente tem que saber honrar a vontade de Deus na nossa vida. Está passando pela humilhação, está passando pela dor, está passando pelo sofrimento, honre a vontade de Deus na sua vida. Como, pastor? Perdoando quem você tem que perdoar. Amém? Perdoando quem você tem que perdoar. Não abrindo mão da vontade de Deus, permanecendo firme no propósito de fazer o que agrada o coração de Deus. O problema não é você passar pela humilhação, o problema é como você passa. Estou passando pela humilhação, aí você murmura, você reclama, você quer chutar o pau da barraca, você, enfim, pessoas te ferem e você não perdoa. Aí eu quero dizer para você, como é que você quer chegar na exaltação se você não está sabendo como passar pela humilhação? A humilhação faz parte, irmãos, do nosso caminhar com Deus. Às vezes você se sentirá humilhado diante de circunstâncias, às vezes você vai se sentir humilhado diante de pessoas. É ali que Deus vai provar o seu coração, porque a dor e o sofrimento vem para revelar quem nós somos em Deus, quem você é em Deus. Sabe quando é que Deus Ele trabalha para revelar quem você é? Na dor e no sofrimento, para revelar o seu caráter em relação à sua fé. Primeiro, em relação à sua fé. Pastor, quem é uma pessoa que tem um caráter genuíno de fé em Deus? É aquela que é moída, aquela que passa pelas dificuldades, pelo sofrimento, pela dor, mas permanece em pé, permanece firme na sua fidelidade a Deus, na sua obediência a Deus e na sua esperança. Jesus, Ele passou pela dor, pelo sofrimento, permanecendo firme na sua fidelidade ao Pai, permanecendo firme na sua obediência ao Pai, mas acima de tudo permanecendo firme na sua esperança de vitória no agir do Pai. Sabe o que Jesus pensava? Eu vou passar por tudo isso, eu sei que está doendo, eu sei que essa situação é difícil, eu sei que é de dor, eu sei que é de sofrimento esse momento da minha vida, porém, por trás de todo esse sofrimento, essa dor, eu tenho um Pai que está trabalhando para me dar o melhor diante dessa situação do pior. Eu estou passando pelo pior, mas crendo que eu vou receber o melhor de Deus. Amém? Isso é fé. O que Deus tem preparado para você, querido, vai vir. Passe pela dificuldade, passe pela dor, passe pelo sofrimento que você tem que passar. Não jogue a toalha. Sofrer, sentir dor faz parte de ser crente. Fala para o seu irmão aí, sofrer faz parte de ser crente. Lá em Tiago 1, 2 e 3 diz assim: tende por grande gozo, grande alegria, ao passardes por várias provações, sabendo que a provação, ela produz a paciência. Presta atenção, sabendo que a provação produz a paciência, e a paciência, a obra da paciência atuará em você, para que você seja maduro, para que você seja aperfeiçoado e para que não te falte coisa alguma. Em outras palavras, quando você sofre, Deus está te amadurecendo, Deus está trabalhando maturidade na sua vida, crescimento na sua vida. Deus está trabalhando coisas, valores em você que você não está vendo. Deus está te fortalecendo de dentro para fora. Porque, irmãos, ninguém cresce na bonança, a gente cresce no sofrimento. Mar calmo não faz bons marinheiros. Bons marinheiros se faz com mar revolto, né? É na luta, é na batalha que Deus prepara os melhores. Então você está sendo preparado, né? E muitas vezes, sabe qual é o maior ganho da sua fé? A sua própria fé, mais forte, mais amadurecida, mais firme. Mas isso você só conquista em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio a tribulações, em meio a situações de aflição. Saiba que Deus não vai tirar a dor e nem a aflição, mas Ele vai estar com você.
Deus amava Daniel, irmãos. E por que ele deixou ir para a cova dos leões, né? Pois é, tem propósito, né? Tem propósito. Deus amava Daniel, mas ele foi parar na cova dos leões. Só que os leões tiveram que fazer jejum. Por quê? Porque Deus estava na cova com Daniel. Eu quero dizer para você, querido, aprenda a ver o seu Deus na sua vida. Aprenda a ver Deus na sua cova de leões. Aprenda a ver Deus na sua dor, no seu sofrimento. Deus está lá, Ele está contigo. Ele não vai te deixar sozinho, Ele não vai te desamparar. Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação. Fechou, irmãos. Se Ele falou que é todos os dias na sua vida vai ter Jesus. Todos os dias da sua vida, de dia e de noite, Jesus vai estar contigo. Irmãos, muitas vezes a gente não sabe quando é que o diabo vai se levantar contra nós. E ele se levanta. Fazia tempo que eu não era incomodado pelo diabo. Assim, já estava até ficando assim. Falei, será que eu não estou incomodando muito? Mas essa noite o diabo fez uma visita de madrugada, me oprimindo assim, ao ponto de me arrepiar o corpo inteirinho. E eu vejo em visão ele me desafiando. E é como se eu estivesse preso dentro de um sonho. Não sei quantos já ficaram presos dentro de um sonho, e aí você não consegue acordar. Você sai do sonho, entra num outro sonho, e você pensa e você não consegue sair dali. Eu estava assim, e aí o diabo diante de mim me desafiando, e eu tinha na minha mão assim algumas opções que eu tinha que acionar no meu celular. Olha só, minha arma diz que é no celular. Só que se eu apertasse a opção errada, ele viria e me destruiria. E aí quando eu fui acionar uma das opções que me eram dadas, estava certo que eu ia errar. Aí naquele momento Deus me acordou. Eu consegui despertar, o corpo todo arrepiado, né? Aí o que eu fiz? Eu fui batalhar em oração. Fiquei batalhando, repreendendo, mandando embora até 3 da manhã, né? E já foi embora, porque depois disso eu consegui dormir tranquilamente, sabe, aquele sono suave, tranquilo. Mas o que eu faço, irmãos? Eu entro na palavra, falo: Senhor, tua palavra diz: nenhuma ferramenta preparada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar em juízo contra a minha vida será condenada. Esta é a herança daqueles que servem ao Senhor, e a justiça que procede do Senhor em meu favor. Eu começo a orar em cima da palavra. A tua palavra também diz: vos dê autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda sorte do poder maligno. Eu começo a declarar, eu falo em nome de Jesus, eu recebi autoridade para pisar toda sorte do poder maligno. Então, todo poder maligno que se levanta contra mim cai por terra agora. Eu começo em cima da palavra, em cima da palavra. Aí eu oro um pouco em línguas, e aí começo a declarar. Irmãos, foi bom, porque nunca é bom você entrar dentro com o diabo, mas é bom quando você vê que orar tem resultado, que você declarar com fé a palavra de Deus na sua vida tem resultado. Então eu quero falar da parte boa. A parte boa é que eu saí dessa experiência mais forte, mais fortalecido. Mas teve uma incomodaçãozinha, teve uma perturbação. Então, às vezes a perturbação vem para te despertar, para renovar em você atitudes que às vezes estão esquecidas. Você tem que voltar a lutar, voltar a declarar a palavra, voltar a entrar em guerra, né? E às vezes a dificuldade vem para esse despertamento na nossa vida. Amém, igreja? Vocês estão comigo aqui, igreja? Aleluia, glória a Deus. As dificuldades vêm para revelar quem nós somos em Deus em relação ao nosso caráter de amor. Falamos de caráter de fé, mas temos um caráter de amor.
que se manifesta através do perdão, que se manifesta através da oração, que se manifesta, irmãos, através da atitude de colocar nas mãos de Deus quem nos fere, quem nos machuca, né? Eu digo assim: nunca faça justiça com suas próprias mãos, coloque as pessoas nas mãos de Deus. Deus vai agir. Às vezes nós precisamos demonstrar através das lutas, dos momentos de dor, de sofrimento, quem nós somos em amor. O mundo precisa ver que você, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, você é uma pessoa que sabe amar. Você é uma pessoa que exala amor mesmo sofrendo, mesmo quando algo da tua vida está doendo, você ainda é uma pessoa que perdoa. Aí o poder de Deus começa a fluir na nossa vida. Lembra que eu falei no início que o ministério de Jesus é um ministério de poder, de amor, também de sofrimento. Então esse poder que está sobre Jesus, ele vai fluindo em nós, vai trazendo sobre nós a condição de vencer, de triunfar sobre o mal. Então eu quero destacar aqui nessa noite o sofrer, o passar pelo sofrimento e o passar pela dor em Cristo. Isso é poderoso. Nós não podemos, irmãos, achar que porque estamos sofrendo, porque estamos passando pela dor, Deus nos abandonou. Deus não te abandonou. Deus está permitindo situações para que Ele possa te fazer crescer, para que Ele possa te aperfeiçoar. Lá em 1 Pedro 5,10 diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, fortalecerá, fortificará e estabelecerá. Ou seja, depois de ter sofrido um pouco, por trás do seu sofrimento tem aperfeiçoamento, amém? Por trás do seu sofrimento tem fortalecimento, tem fortificação e tem estabelecimento. Deus vai te estabelecer. Você não vai sair daqui como você veio, você vai sair daqui melhor, amém? Você vai sair daqui fortalecido naquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Você vai sair daqui carregando no seu coração a certeza de que você é filha do Rei, de que você é filho do Rei, e Ele está contigo. Seu sofrimento, sua dor não são gratuitos. Deus tem propósitos abençoadores com você. Fique em pé para que nós possamos louvar ao Senhor. Se a Unimed puder me ajudar, eu vou agradecer, porque a minha voz não é mais a mesma. E se alguém puder recomeçar aqui, né? Porque depois fica dois vídeos,